Seja mais uma vez bem-vindo no estudo de hoje, meu amigo e minha amiga. Hoje vamos falar sobre a personagem bíblica misteriosa chamada Miguel. Quem é Miguel ou o arcanjo Miguel? Então, hoje vamos estudar sobre este tema. No último estudo, eu dei um pouco um cheirinho que Miguel é uma outra personagem de Jesus Cristo que é apresentado nas Escrituras. Bom, existem dois termos muito importantes gregos, ok? Esses termos aí são utilizados muitas das vezes para poder nos fazer compreender a forma como Deus se apresenta aos homens, ok? Antropomorfismo e antropopatia. Antropomorfismo, vou explicar esse conceito. Antropomorfismo é junção de duas palavras, antropos e morfo. Antro quer dizer ser humano, o homem, né? Aí onde vem a antropologia, o ser humano. Morfo quer dizer forma. Então, antromorfismo, né? Ou antropomorfismo é uma forma pela qual Deus se aparece com características humanas. É uma forma que Deus se adota isso para fazer com que nós possamos já compreender. Daí que você vai entender que no antropomorfismo encontra-se expressões tais como Deus estendeu a mão, os pés do Senhor estão sobre a terra. É uma forma de usar linguagem humana para fazer com que nós possamos já compreender. Mas também existe antropopatia. Antropopatia é antropos, quer dizer ser humano, né? Depois, popatia, essa palavra popatia quer dizer paixão ou sentimentos. Então, é Deus se apresentando com sentimentos humanos. Deus ficou nervoso, enraiveceu, Deus se arrependeu, essas coisas todas, né? Sim. Agora, nós vamos ficar mais com antropomorfismo, né? Então, existe uma personagem bíblica que é chamado Anjo do Senhor, que aparece sempre nas Escrituras. Aquele Anjo do Senhor que você está a ver ali é a própria manifestação do próprio Deus na forma angélica. Não é anjo como anjo, o próprio Deus aparece na forma angélica. Antropomorfismo. Deus vir como anjo. Assim como ele também se fez de homem como filho de homem. Nós vimos isso na aula passada. Então, este anjo do Senhor é o mesmo que é chamado Miguel e é o mesmo também que é chamado arcanjo. Vamos estudar hoje para poder compreender melhor sobre este tema muito interessante do arcanjo Miguel. Bom, o que significa a expressão arcanjo? Arcanjo significa anjo da ordem superior, ou anjo-chefe, ou chefe dos anjos. Depois, a expressão anjo do Senhor, podemos traduzir e dizer Senhor dos anjos, também pode ser. É questão de tradução. Então, o que quer dizer isso? É Deus se assumindo a natureza angélica quando for necessário, ele como o comandante de todos os anjos. Uma coisa interessante que nós devemos perceber. Eu não estou a ensinar que Jesus Cristo é anjo. Ele assume natureza e algumas funções dele. Uma dessas funções mais conhecida da Bíblia é quando apareceu Jacó e disse Jacó que vai ser chamado Israel porque lutou com Deus. Não disse que lutou com o anjo, não. Lutou com Deus. Foi Deus que apareceu na forma angélica. É Cristo. Aquele. Ok? É por isso, quando estava falando com a mulher samaritana, muito tempo depois, disse que eis aqui o maior que o Jacó. Porque ele conhecia Jacó. Ok? Então, diferente daqueles que ensinam que aqueles que ensinam que Jesus Cristo é anjo. Eu não estou a ensinar que Cristo é anjo. Ele assume natureza angélica. Assim como Jesus Cristo não é homem, ele assumiu natureza humana. Ele é Deus, todo poderoso. Então, comandante dos exércitos celestiais ou majestade do céu. A expressão Miguel é junção de duas palavras, Micael e El. Aquele que é semelhante a Deus, ou pode ser quem é como Deus. Ok? É interessante que nas Escrituras, arcanjo é uma só pessoa, é um só ser. Não há arcanjos. Ouvi algumas pessoas já dizer arcanjos. Existe um só arcanjo. E esse mesmo arcanjo é que é o Miguel. Então, é uma ordem superior, o chefe dos anjos. E este chefe dos anjos é o próprio Senhor Jesus Cristo, Micael, Miguel. Ok? Isso aí está mais claro do que você imagina. Vamos lá primeiro navegar nas Escrituras para encontrar sobre ele. Daniel 12, versículo 1 até 2 fala. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe. Quem é esse Miguel que é o grande príncipe? É o chefe da ordem superior, ok? Que protege o seu povo se levantará e haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Então, quem é esse que vem salvar o seu povo? É um anjo a vir salvar? O anjo não salva. É o próprio Senhor Jesus Cristo, Miguel.
Apocalipse 12, 7 a 9. Houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram com dragão e dragão e seus anjos lutaram e perderam. Então, esse Miguel com seus anjos é Cristo na natureza angélica, confrontando Satanás e seus anjos no grande conflito. E sempre Satanás perdeu com Cristo. Ok? Não estamos a dizer que Cristo é anjo, mas estamos a dizer que Cristo assume a natureza angélica nas escrituras sagradas. Judas, né? Versículo 9, porque aqui como não tem capítulo, ok, 1, 9. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, aqui mostra que o arcanjo é Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, porque veio ressuscitar, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas diz, o Senhor o repreenda. Então, quem é esse que tem poder de ressuscitar? É o Senhor Jesus Cristo. Bom, vamos continuar. Daniel 10, versículo 12 até 13. E ele prosseguiu e disse, não tenhas medo, Daniel. Desde o primeiro dia que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio à minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Então, quando Gabriel não aguentou, teve que chamar o anjo da ordem superior, né? Deus veio na forma angélica, o Miguel, Cristo Jesus, para poder vencer Satanás. É muito interessante. Quando você vai estudar no Antigo Testamento, o anjo do Senhor aparece tantas vezes. Por exemplo, aqui aparece no capítulo 32 de Gênesis 26 até 30, aparece ao Jacó, né? E lutou com Jacó ali. Jacó não queria o largar. Mas no final, depois ele foi e chamou ele Israel, aquele que lutou com Deus. E Jacó, é interessante que Jacó ficou ali e disse que eu tenho visto Deus face a face. Ele não disse anjo, né? Antropomorfismo. Deus assumindo natureza, como é que nós podemos, uma forma que o ser humano pode compreender. Então, ele disse que eu lutei, vi Deus face a face e a minha alma foi salva. Gideão também em Juízes 6, 22 a 23, ele esteve com o anjo do Senhor. E quando o anjo do Senhor esteve ali, ele disse que eu vi o Senhor face a face. E disse, paz esteja contigo. Né? Aparece tantas vezes. Juízes 13, 21 a 22. O anjo do Senhor também. Aparece a Manoá. Né? Aparece a Manoá, né? Para lhe falar sobre a bênção, né? Que vão ter um filho. Neste caso já seria o Nazireu de Deus. Então esse aqui aparece como anjo do Senhor e depois no final dizem, certamente morreremos porque temos visto a Deus. Então é o próprio Deus Todo-Poderoso. Mas depois nós encontramos em Salmos 34, versículo 7, um texto claro que diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor os que o temem e os livra. Então, essa expressão anjo do Senhor, Miguel, arcanjo, é o próprio Deus Todo-Poderoso, é o próprio Senhor Jesus, quando ele assume, antropomorficamente falando, a natureza angélica para vir intervir com os que têm corpos, que são seres humanos. Então, é Jesus Cristo quando ele aparece como o anjo do Senhor. Bom, eu te convido para o próximo estudo que nós vamos aprender um pouco mais sobre a pessoa do Espírito Santo. Amém.